Olá! Na última década, todos os levantamentos realizados com a população mostrou a segurança pública entre as maiores preocupações. Essa informação se reflete também na composição aqui da Assembleia Legislativa. Essa legislatura foi a que mais trouxe representantes da segurança. Para falar sobre as proposituras apresentadas a essa casa neste setor, recebo os deputados Gil Diniz. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado pela oportunidade, Melissa. Boa tarde aqui ao meu amigo Major Meca. Recebo também o deputado Major Meca, ambos do PL. Seja bem-vindo, deputado. Olá, Mel. Uma grande satisfação falar com você, com todos que nos acompanham pela Rede Alesp, ainda mais acompanhado do nosso grande irmão, deputado Gil Diniz. Eu queria começar com uma pergunta para ambos. A gente sabe, como eu mencionei na abertura, que a segurança pública é uma aflição da população em toda a parte do país. Eu queria que vocês falassem um pouco melhor sobre propostas para a gente superar essa preocupação das pessoas. A gente sabe que esse é um problema complexo, esse é um problema que não é de uma única solução, mas qual que é o caminho, deputado Gil? Mel, estou aqui com o Major Meca, um professor de polícia, um ícone na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu fui soldado PM temporário de 2009 a 2011 e lá nós já escutávamos o nome do Major Meca. Então, estou aqui para aprender, Meca. Todos os dias aprendo contigo aqui nessa Assembleia Legislativa. A pauta de segurança pública, ela foi muito sensível e muito determinante na eleição de 2018. Trouxe o Meca para cá, e trouxe também o clamor da sociedade quanto à segurança pública e o clamor também da instituição, Meca. Você pode falar muito melhor do que eu sobre isso. Os nossos policiais clamam por uma política séria de segurança pública por parte do governo do Estado de São Paulo. A gente veio aqui para a Assembleia, propomos vários projetos, que a gente vai discutir aqui durante o programa, e a gente quer dar esse respaldo, tanto para a população quanto para os profissionais da segurança pública. Polícia Militar, Polícia Civil, técnico-científica, os policiais penais, que precisam urgentemente da regulamentação aqui em São Paulo. Mas, como eu disse, o Meca é um professor de política e vai falar muito melhor do que eu. Deputada, por favor. Olha, Mel, na verdade, o sistema de segurança pública no Brasil, em todos os estados, está extremamente ultrapassado e nunca foi discutido de maneira séria pelos integrantes das polícias, aqueles profissionais, operadores que estão envolvidos no sistema. Nunca foi aberta uma discussão para as mudanças que precisam ser feitas no sistema de segurança pública. Aqui no estado de São Paulo, há mais de 30 anos que as polícias foram deixadas de lado. Hoje, como o deputado Gil Diniz citou, o clamor dos homens e mulheres que operam na segurança pública é muito grande por conta do abandono do ser humano que está defendendo a vida do cidadão aqui em São Paulo. Não só com os piores salários do país, mas também com a falta de estrutura. Hoje os nossos quartéis, as nossas delegacias não apresentam estrutura física, bem como equipamentos e material para que o policial possa desenvolver a sua atividade de forma a atender aos anseios da população. E isso, na verdade, faz com que São Paulo seja um terreno fértil para o crime. Não é à toa que o crime organizado cresceu a largos passos, iniciando aqui do estado de São Paulo, porque o PCC começou aqui, no estado de São Paulo. E essa ausência de política pública permitiu que essa facção criminosa tomasse conta do estado de São Paulo, se alastrasse pelo Brasil, pela América do Sul e está em todo o planeta hoje. Deputado Gil, o senhor apresentou o projeto 125 de 2022, que autoriza o Estado a alienar gratuitamente ao agente de segurança pública a arma de fogo fornecida em razão do serviço por ocasião do desligamento da corporação. Qual que é a intenção dessa proposta? Olha, são dois objetivos. O primeiro, uma questão de justiça com aquele policial, Meca, que tem ali na sua arma um equipamento do dia a dia. Você imagina um policial que ficou 30 anos na corporação, quando vai para a reserva, tem que devolver, Meca, seu armamento. Além de estar na reserva,
fica desarmado. E olha só, Mel, hoje nós temos, como o Meca disse, uma das polícias, ou a polícia mais mal paga do país. Até mesmo para o nosso policial ter uma arma de fogo, Meca, adquirir uma arma de fogo por conta própria, pagando ali do seu salário, extremamente difícil. Então esse projeto ele atende duas questões. Justiça com esse profissional de segurança pública, ele ter esse equipamento, a sua arma, esse símbolo, né, da sua autoridade durante a sua carreira como policial, e também uma questão de legítima defesa. Essa política pública de respeito, né, a esse indivíduo que agora está na sociedade e precisa defender a sua vida, o seu patrimônio e a sua família. Então, legítima defesa e uma justiça com o profissional de segurança pública que foi ali para a reserva. E nós acompanhamos, né, Gil? Durante esse mandato do senhor Agripino Doria, uma mudança de armamento, nós fizemos indicações, fomos à tribuna, fomos até o governo, né, solicitar para que o armamento fosse cedido ao policial, que já tinha ela como carga. O Estado de São Paulo acabou doando para outros órgãos policiais e virou as costas e desamparou os nossos policiais no Estado de São Paulo. Durante o programa a gente vai colocar aqui alguns projetos de lei de cada um dos parlamentares para a gente entender todas as proposituras, só para a gente contextualizar aqui as pessoas, sim, todas as proposituras que os deputados apresentaram. Deputado Meca, o senhor apresentou o projeto 776 de 2021, que institui a contagem em dobro para os profissionais da saúde e da segurança que trabalharam durante a pandemia. Qual que é o impacto de um projeto como esse, principalmente a gente considerando como foi árdua o trabalho de ambos os profissionais e que foi ininterrupto, né? Isso. É importante nós valorizarmos e mostrarmos a esses profissionais, seja os profissionais da saúde e da segurança pública, que ao longo dessa crise sanitária arriscaram a sua vida diuturnamente para proteger as nossas vidas. Eles não fizeram home office, eles estiveram ali na linha de frente, enfrentando o problema. Os profissionais da saúde dentro dos hospitais, os policiais combatendo o crime, atendendo ocorrências, né, fazendo prisões, né, porque o policial, quando ele faz uma prisão, ele tem que fazer uma busca pessoal, ele tem que imobilizar um criminoso, algemar, colocar no interior da viatura, a qual ele vai junto, ele foi junto muitas vezes para um hospital, foi junto para a delegacia de polícia, os policiais civis atenderam a ocorrência, né, tiveram contato com aquela pessoa. E ao longo desses 2 anos, nós, quando apresentamos esse projeto, foi para realmente valorizá-los. Porque não adianta a gente colocar bandeira branca nas sacadas das casas, dos apartamentos, né, fazer homenagem e no momento de realmente reconhecê-los, com um projeto de lei que os valorize e valorize os seus familiares, fazendo com que esses 2 anos de pandemia seja contado em dobro, ou seja, para fins previdenciários, sejam contados como 4 anos, é o mínimo que nós podemos fazer por esses heróis que salvaram muitas vidas aqui no estado de São Paulo. Deputado, o senhor propôs também, deputado Gil, o projeto 414 de 2021, que propõe um documento funcional para os profissionais de segurança. A gente sabe que muitos deles têm ali têm o direito à gratuidade no transporte público, mas que tem que estar fardado. E isso acaba expondo um risco. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse projeto, porque me parece que para muitos policiais é algo que já vinha sendo pedido há um tempo. Olha, eu recebi a demanda de policiais, militares e civis. O Meca sabe muito bem disso, Meca. Nosso soldado, hoje, ele mora na comunidade, junto, na periferia do estado de São Paulo, muitas vezes junto com a marginalidade. Ele é vizinho de uma biqueira, condição de moradia aos nossos policiais, muitas vezes são indignas, Meca. Condição de transporte também. E o que o governo exige, Mel? Que esse policial, para ter a gratuidade no transporte, ele
tenha que estar fardado, tenha que apresentar a funcional para conseguir essa gratuidade. Veja só, não basta apenas estar ali uniformizado. O que nós percebemos? Que alguns policiais gostariam de ter essa carteira de identificação digital, assim como é a nossa habilitação hoje, documento de veículo. Por que não modernizar também essa funcional, até para mitigar, Meca, o risco, o perigo que esses profissionais, como eu disse, que muitas vezes moram na periferia dos grandes centros aqui no estado de São Paulo, que saem de madrugada, Meca. Outro dia eu dei carona para um policial que trabalha no 12º Batalhão, área que faz aqui o policiamento na Assembleia Legislativa, morando no Paraná, Meca. Uma cidade ao lado de Londrina. Você imagina o percurso que esse policial não faz até chegar na sua residência. Então, o intuito do projeto é modernizar a funcional do policial militar e diminuir o risco que ele corre justamente nesse deslocamento. Casa, trabalho, trabalho, casa. Em uma oportunidade, no início do nosso mandato, eu levei essa questão ao secretário de Segurança Pública, o general Campos, e falei para ele: general, pega uma sexta-feira de trabalho, vai até os terminais rodoviários lá da Barra Funda, em Santana, vai no Jabaquara, né, o terminal rodoviário do Tietê, para ver a situação de constrangimento dos nossos policiais pedindo carona para se deslocar a outros municípios. Trabalham aqui na capital, mas moram no interior. E os policiais que moram aqui na capital, a grande maioria maciça realmente mora em áreas de alto risco, como acabou de falar o deputado Jodinis. Falando sobre essa questão da moradia, o senhor tem um projeto também a esse respeito, que é o 431 de 2021, que institui auxílio moradia para os policiais. Com um projeto desse, deputado, o senhor acha que superaria uma questão como essa que o deputado Gil acabou de colocar, dessas moradias de policial mais para a periferia, dessas regiões de maior risco? Não, não superaria. O objetivo do meu projeto é atender aqueles policiais que são ameaçados pelo crime organizado, algo que é extremamente comum aqui no estado de São Paulo, o crime organizado determinar que o policial pegue os seus familiares e deixem aquela residência. Eu, como deputado, cheguei a apoiar a mudança de policiais. Um policial aqui na Zona Leste, onde chegou integrantes do crime organizado, bateu palma na frente da casa, o policial não estava, falou para a esposa e para a sogra: vocês têm até 10 horas da noite, isso era de manhã, vocês têm até 10 horas da noite para sair daqui, senão o crime organizado vai desfilar com a cabeça do seu marido aqui na quebrada. E o policial tem que correr, a família apavorada, a gente tem que arrumar uma casa, uma residência para realocar essa família, e tem que ser tudo no mesmo dia, porque o policial tem que tirar a família, porque a família fica em situação de desespero. Situação de desespero. Então, esse meu projeto, o projeto de lei, o 431 de 2021. Isso mesmo, é o 431. Ele tem esse objetivo de prestar esse auxílio, porque o policial vai ter que rever um contrato de locação, ele vai ter que contratar um caminhão para mudança, isso gera despesas. Infelizmente hoje, o governo do estado de São Paulo, o estado, virou as costas para esses policiais. E a gente tem que fazer vaquinha, né? Tem que juntar vários policiais para fazer frente a essas despesas. Deputado, eu queria voltar um pouquinho a essa questão da moradia, porque me chamou a atenção. A gente vê que muitos policiais, como o senhor bem observou, o deputado Gil também, não são daquela localidade, são de outros municípios. Essa reorganização dentro dos batalhões seria adequada? Eu estou falando isso por questões de segurança, ou se esse deslocamento tem esse fator de proteção também? Primeira coisa que a Polícia Militar já deveria ter feito há tempos, não só a Polícia Militar, como todas as polícias do Estado, é um mutirão de recursos humanos para que o policial
ele possa trabalhar próximo à residência dele. Aqueles que não houverem condições de trabalhar o mais próximo possível, que seja em um município próximo, né? E com o tempo vai realocando e aproximando esse policial daquela comunidade, da onde ele reside. Isso é até um princípio de polícia comunitária. O policial conviver com aquela comunidade, ele conhecer, por constatação, os problemas da comunidade. Mas, infelizmente, eu repito, o governo do Estado de São Paulo não implementa políticas públicas de segurança que facilite a vida do policial e condições adequadas para ele servir da melhor maneira à sociedade. Então se faz urgente esse mutirão de recursos humanos dentro das polícias. É muito policial que mora lá em Dracena, Presidente Prudente, e trabalha aqui na capital. Ele vê a família dele, Gil, uma vez a cada 40 dias, 2 meses, quiçá. Mac, se você me permite, colocou muito bem aqui, Mel, a questão do gerenciamento de recursos humanos. O nosso principal tesouro que nós temos na nossa instituição, Mac, a Polícia Militar, é justamente o ser humano, que é brutalmente destratado, Mel. Então, mesmo. Nós temos um problema de gerenciamento de recursos humanos dentro da instituição, mas, Mac, tem um momento que a transferência funciona, que é uma maravilha, funciona muito rápido. Quando o policial trabalha, quando no dia a dia do policiamento, no dia a dia desse sacerdócio que é ser policial numa cidade como São Paulo, num estado como São Paulo, e ele precisa enfrentar o criminoso, por um acaso usar o seu armamento e, se preciso for, trocar tiro, atingir, alvejar aquele marginal, automaticamente ele é retirado da rua, tem o seu armamento retirado, né, apreendido ali, para perícia ou não, e muitas vezes ele é transferido de localidade. Tem até um ditado que eu aprendi quando eu fui temporário, que eles diziam assim: olha, cuidado, teu nome está escrito aqui no quadro, está escrito de giz. Toma cuidado que você vai um palmo no mapa. O policial que está nos assistindo sabe bem o que é isso. Então, no momento de gerenciar esse recurso humano, fazer esse papel de polícia comunitária, o policial trabalhando ali nessa comunidade onde ele cresceu, onde ele conhece. E aqui eu falo tanto nas cidades do interior, mas como aqui na grande São Paulo. Não, policiais trabalhando a 200, 300, 400 quilômetros da sua localidade. Isso, Meca, é desumano. É desumano e a gente precisa mudar isso urgentemente. O senhor falou da polícia comunitária. Os números da polícia comunitária dentro da Secretaria de Segurança Pública são muito significativos de melhora da questão da criminalidade, do entrosamento ali do batalhão com a população. Conhecer o profissional que está trabalhando ali no seu bairro, que você conhece, né, que você confia e sabe quem chamar. Isso também não traria um impacto significativo nesse sentido, deputado, melhorar, para ampliar aí essa questão da polícia comunitária? Eu não confio nos números da Secretaria de Segurança Pública. E eu estou falando para você e falo para vocês porque eu trabalhei e vivi 31 anos dentro da polícia. E eu sei que esse projeto de polícia comunitária já não existe mais, da forma como deveria funcionar. A Secretaria de Segurança Pública sempre fez política junto com o governador, com os policiais, e faz até hoje. Os policiais são única e exclusivamente uma ferramenta de marketing para o governo. Então as políticas de segurança pública, que seria justamente essa aproximação do policial com a comunidade, quando acontece, é por iniciativa particular do policial, que está ali, toma a iniciativa de se aproximar, conversar, como a gente diz, fazer um PEC-5, até mesmo porque ele depende muito da comunidade. Porque hoje, a polícia, se não houver o auxílio da iniciativa privada, os nossos quartéis, as delegacias fecham. Porque hoje o policial, para pintar a parede do quartel, para ele conseguir arrumar um chuveiro,
quente, ele tem que ir no depósito de material de construção, naquele amigo comerciante e arrumar um chuveiro. Porque o Estado não envia recurso para que o policial tenha esse mínimo de dignidade dentro dos quartéis. O policial, para operar com a viatura dele, o dono da oficina mecânica tem que ajudar ele para trocar a pastilha de freio, o disco de freio, bateria, muitas vezes colocar um pneu meia-vida ali, porque o pneu já está desgastado, né? E não vem recurso para trocar o pneu. Se deixar a viatura ficar baixada no pátio da companhia, 5, 6 meses em prejuízo da comunidade. Então o policial faz o P5 dele, porque política de polícia comunitária em São Paulo não existe mais há muitos anos. O P5 é Relações Públicas, né, deputado? A gente fala P5, que é Relações Públicas, né? O policial, ele tem muitos amigos, porque a sociedade valoriza muito o policial. A sociedade gosta do policial. E as redes sociais mostraram isso agora, né? Então, as grandes mídias, na sua grande maioria, sempre demonizou a imagem do policial. Não, que eles são agressivos, são truculentos, assassinos. Aí a rede social mostrou que não é nada disso. O povo ama a nossa farda. O povo, as crianças querem tirar foto com os policiais. E o policial hoje, que ele teria a rede social para que ele pudesse manifestar, né, a sua expressão e falar isso que eu estou falando por eles aqui, o governo inclusive cerceou esse direito dele se manifestar nas redes sociais, com uma diretriz proibindo os policiais, né, de se manifestarem nas redes sociais. E a gente tem que fazer por aqui, através desse espaço aqui que vocês abrem para nós, como estão fazendo comigo e com o Gil Diniz. E tem um vídeo emblemático, Mel, do ex-governador João Dória, Meca, que ele conversando ali, inaugurando uma delegacia por uma cidade aí de São Paulo, ele reclama da cor do batente da porta. Isso. A preocupação do governador naquele momento era a cor do batente na porta. Dentro do que o Meca disse, do P5, né, das relações públicas, o governador diz, olha, vejam vocês aí com os empresários aí na região, se não consegue uma tinta escura para pintar o batente da porta. Então, ele mesmo, na fala, naquele momento, ao vivo ali, ele vai lá e coloca isso, né, que nós estamos falando aqui, que justamente os policiais, militares e civis precisam dos amigos, dos empresários, do pessoal ali da localidade, para conseguir minimamente prestar o atendimento àquela comunidade que ele está inserido. O governo do Estado de São Paulo, infelizmente, hoje, abandonou e sucateou as nossas forças policiais. Deputado, a gente falava anteriormente sobre a questão do auxílio. O senhor também tem um projeto de lei que trata dessa questão do auxílio para profissionais da segurança pública que foram vítimas de violência, que é o projeto 1056 de 2019. Esse também é um projeto que tem uma demanda crescente, né? A gente sabe que os números, tanto de pessoas da segurança pública que são vítimas de violência, quanto os que são ameaçados, é um número significativo. Como é que esse projeto chegou no conhecimento do senhor? Como é que foi? Qual que é a perspectiva com relação a essa proposta? Em conversas com o professor de polícia aqui, Major Meca. Meca, quantas vezes, em quantos velórios de policiais nós já fomos? Nós já vimos ali mães, esposas recebendo uma bandeira do Brasil ali, comando muitas vezes covarde, nem no velório se presta aí, mas nós tentamos dar esse alento. Nós apresentamos esse projeto, Mel, para dar esse primeiro auxílio a essa família. Vejam vocês, você que está em casa nos assistindo, você imagina um filho de um soldado da Polícia Militar hoje, que ganha, Mel, cerca de, vou chutar até alto aqui, R$3 mil, Meca. R$3 mil. Como que ele paga um aluguel num local minimamente decente? Supondo que ele tenha 2 filhos, às vezes tem mais. Como que ele paga uma escola minimamente decente para o seu filho? Vai mandar o seu filho para a escola pública. Meca, esse menino, essa criança, ele não pode falar pro amiguinho dele que o pai dele é um herói policial militar. Porque a partir do momento que ele falar isso, a família inteira corre risco muitas vezes de morte. Então nossos policiais, além do risco inerente à profissão do dia a dia, sofrem psicologicamente também. Sim. Com todo esse sucateamento que nós já falamos aqui, com essas dificuldades financeiras,
E, obviamente, também a família sofre junto, adoece junto. E quando esse profissional, porventura, em combate, ele vem a falecer, morre como herói, a família sofre, a família sente. E aí, Meca, o Estado abandona ainda mais essa família. Família que demora 3, 4, 5 meses, 1 ano, para receber, por exemplo, aquilo que lhe é de direito, a indenização, Meca. Isso. Então, o que nós queremos com esse projeto? Prestar esse primeiro auxílio psicológico às viúvas, aos filhos e filhas dos policiais, à família como um todo. É o mínimo que o Estado de São Paulo pode dar. E, obviamente, aos nossos profissionais de segurança pública que estão numa epidemia de doenças psicológicas. Policiais, Meca, se suicidando. Nós vemos aí quase que semanalmente, no mínimo, um caso de um policial que se suicidou, que tentou contra a própria vida. Policiais afastados do trabalho justamente por esse excesso de carga de trabalho, excesso de carga psicoemocional. Então a gente precisa aprovar esse projeto e dar mínimas condições aos nossos policiais estarem aí nas ruas defendendo e protegendo as nossas famílias. E poucas pessoas sabem, viu, Mel? Desculpa te interromper, Imagina. Que somente na Polícia Militar do Estado de São Paulo, hoje, nós temos mais de 7 mil policiais militares deficientes físicos, né, em decorrência da atividade que eles exercem. Nós temos mais de 800 policiais tetraplégicos que estão atravessando por situações dificílimas. Porque o policial, quando ele entra nessa situação, ele perde parte do seu orçamento. Porque hoje o policial, quando ele é afastado por problema de saúde, o salário dele diminui. O policial, muitas vezes, ele se torna pessoa com deficiência e a esposa precisa sair do emprego para cuidar dele. Então, o orçamento familiar cai assustadoramente. E hoje, como que é feito no estado de São Paulo, os policiais fazem vaquinha e os próprios policiais dão suporte para que aquele policial não passe grandes necessidades. Ok. O Alesp Cidadania vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre segurança pública. Voltamos com a Alesp Cidadania. A gente está falando um pouco sobre segurança pública e os projetos que o deputado Gil Diniz e o deputado Major Meca apresentaram aqui para essa casa em relação a esse tema que é super importante, que é um tema que aflige todo mundo com certeza. A gente falava no bloco anterior sobre algumas questões da situação dos policiais. O deputado Gil Diniz observou no final do bloco sobre a questão da saúde mental e até o deputado falando aqui no intervalo sobre o alto índice de divórcios entre os policiais, porque é uma situação muito difícil para a companheira, para o companheiro conviver ali com o dia a dia de um policial. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, deputado. Todo esse risco que o policial já corre, né, que sua família corre junto. O policial trabalha 12 horas, no mínimo, por dia. Muitas vezes, na maioria das vezes é mais, 14, 16 horas. No dia de folga que ele teria para ficar com a família, por razões óbvias, né, de um salário achatado, de um salário que não consegue acompanhar nem a inflação, Meca. Ele precisa vender a sua folga e fazer um bico, ou agora, né, vender a sua folga para o governo, operação delegada, DGEM e tudo mais. Ou seja, o policial ele fica ausente da sua família praticamente o tempo inteiro. Ele não vê a sua esposa, não vê o seu filho. O 12 por 36 não são 12 por 36. Porque no mínimo são 14 horas, porque são 12 horas de serviço dentro da viatura. O policial precisa sair muitas vezes 1h30, 2 horas antes da sua casa. O policial, quando ele sai de casa, ele já tem que sair com aquele nível de atenção, né, extremo, porque quando ele já abre o portão da sua casa, ele tem que observar se tem algum veículo, alguma pessoa estranha na rua, que vá fazer uma emboscada contra ele. No deslocamento, quando ele vai para o ponto de ônibus, é a mesma coisa, atenção a todas as pessoas que se aproximam, veículos, motos,
porque nós já tivemos policiais militares executados em pontos de ônibus. E o policial, quando ele assume o serviço, se ele se deparar com um flagrante, a Polícia Civil também está sucateada, não tem efetivo. Chega na delegacia, tem um escrivão e um delegado. Qual é a realidade de hoje? 5, 6 viaturas paradas no pátio da delegacia aguardando a confecção de um flagrante. O policial puxa um turno de 24 horas de serviço, quando não mais, vai para 30. E no horário de folga, ele tem que complementar a renda e fazer um bico de mais 12 horas. O que acontece? Esse estresse físico e psicológico vai se acumulando. Ele não fica em casa, não participa dos problemas familiares. Isso traz o desgaste, como foi falado pelo Gil, um número de separações conjugais enormes dentro da polícia. Afasta o ser humano da família dele, ele perde o núcleo familiar, muitos entram em depressão, que acabam num suicídio. Esse número epidêmico dentro das polícias em São Paulo. Um número epidêmico, altíssimo de suicídios. E, infelizmente, nós não vemos iniciativas do governo e dos comandos das polícias, que, infelizmente, as polícias também estão aparelhadas hoje pelo PSDB, e o comando não toma iniciativa para proteger a sua tropa. Protege as falsas iniciativas do governo contra a tropa, e a nossa polícia está morrendo. Como eu tenho bem grande na frente do meu gabinete, os policiais do estado de São Paulo estão morrendo. Deputado, o senhor falou sobre essa questão do suicídio, que é um tema extremamente delicado. O senhor apresentou o projeto 211 de 2021, que estabelece a inspeção anual de saúde mental para os integrantes das polícias. A gente sabe, deputado, que muitas vezes o agente de segurança é resistente a dizer que ele está com um problema. Como é que o senhor acha que esse projeto pode impactar ali na vida do policial para que ele, de fato, obtenha um socorro que ele precisa para sair desse quadro de depressão e dessa possibilidade de suicídio? O policial, anualmente, ele faz o EAP, é o estágio de aperfeiçoamento profissional, que dura 1 semana. A proposta de lei que nós apresentamos é para que, nessa 1 semana que ele treina anualmente, ele seja submetido a uma avaliação de um profissional da psicologia, para que possa verificar se existe ali por parte dele algum problema, alguma dificuldade que ele esteja atravessando, em que a polícia, em que todos nós policiais possamos nos aproximar e ajudar e evitar um final trágico como o suicídio. Na verdade, hoje, essa desconstrução das polícias que ocorreu no estado de São Paulo há mais de 30 anos, fez com que os policiais que atendem 190, os integrantes da Rádio Patrulha, eles não têm treinamento. E para um operador de segurança pública, o treinamento ele não tem só o cunho tático e técnico. Ele tem principalmente ali o debate, o estudo de casos, onde um policial conheça o outro na sua intimidade. Porque é ao lado daquele profissional que você vai tomar decisões importantes para defender a sua vida, para defender a vida do cidadão de bem, e você tem frações de segundo para decidir. Esse treinamento para aperfeiçoamento e aprimoramento desse conhecimento entre todos os integrantes de um pelotão, em São Paulo hoje não tem. Então o que acontece? Às vezes o policial chega com um problema imenso, nas suas costas, e não tem ninguém que esteja ao lado dele ali para detectar a mudança de comportamento e conversar às vezes com o sargento, com o tenente, falar: chefe, o cabo José, ele está meio estranho, a gente precisa chamar ele para conversar e ver o que está acontecendo, porque na polícia sempre foi assim, o problema de um é problema de todos, então nós temos que todos juntos resolver os problemas dos nossos policiais. Então esse problema, com essa falta de política pública para profissionalizar e aprimorar o policial, influenciou até no relacionamento interpessoal entre os policiais.
Deputado Gil, eu queria que o senhor comentasse sobre essa questão do suicídio e também porque esse é um tema muito delicado e que a gente tem notícias de muitos policiais atentando contra a própria vida, como o senhor também observou durante o programa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, até sobre esse projeto do deputado, desse estímulo também para que tenha esse treinamento, para que esse olhar seja melhor apurado durante o dia a dia de trabalho. Nós vivemos uma epidemia na Polícia Militar, principalmente, de suicídios, como nós já falamos aqui. É urgente, né, que esse projeto do MECA seja aprovado e se torne lei, se torne uma política de Estado aqui em São Paulo. O jovem policial militar, o MECA tem um filho, né, jovem, o Mequinha, que serve a nossa gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo. Quando ele se alista, né, quando ele entra na corporação, ele entra saudável. Sim. Ele entra com uma bateria de exames, faz muitos testes ali, físicos, exames médicos. Então, esse policial, ele tem que continuar a ser tratado, devidamente tratado. O MECA colocou aqui o EAP. De repente, é a melhor oportunidade que essa gestão de recursos humanos, que hoje falta na Polícia Militar, pode utilizar como tempo para fazer e, obviamente, se aproximar desse policial. Porque o que nós estamos vendo hoje é que, no final, acontecem essas tragédias. O policial se isola, não fala com ninguém, o relacionamento familiar abalado, o relacionamento interpessoal dentro do seu pelotão, dentro da sua unidade, também abalado, afastado ali dos seus amigos, seus companheiros, e acaba tendo esse final trágico. É isso que a gente quer evitar. E esses homens e mulheres, eles estão clamando nesse momento para que essa casa de lei aqui tome alguma iniciativa, estenda aí a sua mão. Porque, no final das contas, é um direito humano, o direito à vida. E esse policial, diferente, né, do que o descondenado aí, Luiz Inácio Lula da Silva, disse dias atrás, esse policial é um ser humano e deve ser respeitado como tal. E é uma situação que o treinamento pode gerar, inclusive, um impacto no trabalho, no dia a dia de trabalho, no trato ali com a população. É importante que esse é um problema que tem sido muito evidente, né? Muitos policiais têm cometido suicídio, essa informação do suicídio é pública, tem sido preocupante, com certeza. Agora, deputado, o senhor fez um outro projeto falando sobre as gestantes, né? Quer dizer, são projetos em várias áreas aí. O olhar de um comandante de pelotão que está ali vendo vários problemas e que traz aqui para a Assembleia Legislativa. E o senhor colocou também um projeto de lei falando sobre a proteção às policiais que ficam gestantes, né? Que é o projeto 369 de 2021. Queria que o senhor falasse como é que funciona hoje para essas mulheres gestantes e qual que será o impacto da sua lei, se aprovada. Mel, como você falou, são inúmeros projetos que eu apresentei aqui, são 69 projetos ao todo, porque eu conheço esses problemas por constatação. Eu acompanhei a dificuldade de muitos policiais. Dentre esses problemas, essa questão das policiais gestantes. Policial que está esperando um filho e trabalha em municípios totalmente distantes da sua residência. A policial gestante, ela tem que trabalhar próxima de casa. A policial, após ela ter o seu bebê, ela tem que também estar próxima de casa, para que ela possa manter a proximidade do seu filho, amamentar. Eu tive problemas para apoiar policiais que serviam aqui na Zona Leste e moravam no litoral, tendo que fazer esse deslocamento, né, diariamente, longe do seu bebê. E isso é um gesto desumano por parte da polícia, coisa que eu sempre constatei, né, na instituição. E esse projeto de lei visa a gente trazer essa proteção à mulher dentro da nossa instituição. É triste a gente falar muitas coisas aqui dentro
do que nós vivemos dentro da polícia. Porque a polícia, ela foi aparelhada por um partido político, o PSDB, que abandonou o ser humano que está dentro da farda. E esse abandono refletiu no cidadão de bem, que está nas ruas, nas mãos dos criminosos. Então, quando a gente traz esses projetos, quando nós buscamos discutir esses projetos, na verdade, nós buscamos, eu, deputado Gil Diniz e outros poucos irmãos deputados estaduais que estão junto, né, da nossa bancada e da população de São Paulo, nós levamos todos esses problemas ao governo do estado de São Paulo. Levamos esses problemas à Secretaria de Segurança Pública. Mas, infelizmente, até o presente momento, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Porque não adianta eles falarem que nós não buscamos participar e mostrar caminhos, porque somente os nossos projetos já são o suficiente para indicar, né, os anseios da nossa tropa, os anseios dos operadores de segurança pública em São Paulo. Deputado Gil, o senhor apresentou o projeto 950 de 2019, que dispõe sobre o aproveitamento de armas de fogo apreendidas em operações realizadas pela Polícia Civil e Militar do Estado. Como é que funciona hoje e qual que é a proposta? A proposta é justamente, Meca, utilizar esse armamento apreendido, obviamente, né, um armamento que esteja ali dentro da sua utilidade. Por exemplo, a polícia tem apreendido, Meca, arsenal de guerra com os criminosos aqui do 1º Comando da Capital. .50, fuzis que muitas vezes as unidades operacionais aqui não tem. Então é justamente dar ao Estado, né, a garantia de poder utilizar esse armamento em pleno funcionamento. Uma questão de economicidade. O governo pegar esse armamento e uma questão pedagógica também, Meca. Utilizar esse armamento do crime contra o crime. Como a gente falou aqui, muitos policiais militares hoje não têm equipamento. Pasmem vocês. No estado mais rico da federação, falta armamento sim, falta viatura sim, faltam condições mínimas de trabalho numa unidade policial. O Meca já foi, ele não vai num alojamento de um policial militar na periferia de São Paulo, no extremo leste de São Paulo. Se tiver alojamento, vai estar em condições precárias. Então, esse projeto visa justamente regulamentar a aquisição do Estado dessas armas de fogo que são apreendidas no combate diário ao crime organizado. Então, uma questão de economicidade, o Estado se apropriar desse equipamento e utilizá-lo contra o crime. Então, economicidade e esse aspecto pedagógico contra o crime organizado. Deputado Meca, o senhor apresentou também em 2019 o projeto 1017, que cria um relatório anual de vitimização dos agentes de segurança pública. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse relatório, porque a gente sabe da importância de ter dados sobre essa questão. Porque a gente sabe que há um grande... Os agentes de segurança são vítimas potenciais, tem um grande índice, a gente sabe, durante muitos anos fez-se uma contagem de X números de policiais mortos nesse mês, X números de policiais mortos esse ano. Como é que um relatório como esse é importante para fazer esse combate desse outro lado, desse ataque constante? Esse relatório de vitimização, ele não trata somente da apuração numérica. Ele trata principalmente das medidas a serem adotadas para treinar os policiais para que eles possam se prevenir contra o ataque de criminosos. Esse relatório de vitimização, ele tem que ter o cunho de informar e mostrar ao governo do Estado, através de políticas públicas, instituir medidas para que o policial possa se antecipar à ação dos criminosos. Exemplo, você pega num relatório
policiais que foram vítimas de latrocínio em roubo de motocicletas. O que a polícia tem que implementar em termos de treinamento para que o policial que faz o seu deslocamento em cima de uma motocicleta, quais as medidas que ele tem que adotar? Qual o treinamento que ele precisa ter para se antecipar à ação de um criminoso? Como pensa o criminoso que vai atacar e praticar um roubo em cima de uma pessoa que está numa motocicleta e quando chega é um policial? Qual tem que ser o comportamento desse policial? Esse relatório de vitimização, ele tem o cunho de direcionar o trabalho. Nós tínhamos um departamento na corregedoria chamado PM Vítima. Por que eu digo tínhamos? Porque esse departamento, que era conduzido pelo Coronel Fabre, que fez um trabalho maravilhoso, magnífico, né? Levantando criminosos que mataram policiais. Esse departamento ele foi desconstruído dentro da polícia, nesse governo aí do Agripino Dória. Ele diminuiu o número de efetivo, diminuiu o número de viaturas. Eu tenho conhecimento que veteranos que foram mortos por criminosos, por serem policiais, não tiveram o empenho da equipe PM Vítima, né, no levantamento de quem praticou aquele latrocínio. Então, o objetivo desse relatório de vitimização é justamente esse, principalmente dar suporte a políticas públicas de proteção aos policiais e também estruturar e dar informações em relação ao treinamento da tropa. É quase uma base estratégica, né, deputado, para que tenha um direcionamento ali de ação mesmo, de protocolo do que fazer em determinada situação. Não, sem dúvida nenhuma. A equipe do MEC é extremamente técnica, né? São conhecedores da polícia militar, né? Dos seus problemas. Conheço vários profissionais que trabalham com o MEC. E isso é informação que deve ser gerada para a nossa tropa, para auxiliar, ajudar ali a nossa tropa. Então, como eu disse, aprendo diariamente com o MEC. Diariamente ele nos traz números ali, principalmente, MEC, agora, né? No Diário Oficial de policiais afastados e exonerados, que pedem exoneração. Exoneração a pedido. Exoneração a pedido. Então, o MECA todos os dias informa que os parlamentares traz esses dados e tenta, né, dessa maneira, informar também a tropa. O que nós queremos é tornar isso uma política de Estado. O MECA tem trabalhado muito e tem o nosso apoio nesses projetos. O senhor falou dos outros parlamentares. Eu queria que ambos falassem um pouco sobre essa questão do apoio dos demais parlamentares. Como a gente falou no começo do programa, esse é um assunto sensível a todos. Claro que o deputado Major Meca, o deputado Gil, tem uma visão técnica sobre o assunto, mas outros deputados também têm uma visão sensível do assunto. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o apoio dos demais parlamentares nessas pautas, nessas bandeiras, nesses direcionamentos que vêm da corporação, não só da corporação, mas da segurança pública como um todo. Deputado Meca. Olha, os deputados, na sua grande maioria, apoiam os nossos projetos. Quando nós os procuramos e fazemos a exposição de motivos, eles apoiam. Mas o problema maior nessa casa é que o parlamento no estado de São Paulo hoje não é independente, como reza a Constituição, a independência dos poderes. Essa casa é altamente aparelhada e só vai adiante aqui nessa casa os projetos que é de interesse do governador. Mas eu digo do governador, não da população. Então o que acontece? Eu consegui aprovar 2 projetos aqui nessa casa. O PL 701, que antecipa o pagamento de 5% da indenização paga aos policiais mortos em serviço, num prazo de 48 horas. Para quê? Para que a família que sofreu esse impacto possa fazer frente às primeiras despesas. Porque hoje os policiais fazem vaquinha e dão o auxílio à família. E eu digo porque eu já passei por isso, eu vivi isso. Morreu um cabo que estava sob meu comando, eu fui levar essa triste notícia à esposa, a esposa falou para mim: comandante, se eu tiver que comprar um par de chinelo para enterrar o meu marido, eu não tenho dinheiro.
o aluguel está atrasado. Então, esse é o objetivo do 701, que eu aprovei aqui por unanimidade. O Agripino Doria vetou, numa canetada foi lá, vetou e virou as costas para a família policial do estado de São Paulo. Aprovei a dispensa para recomposição orgânica aqui, policial que ultrapassar o seu turno de serviço, apresentando um flagrante, fazendo uma escolta ou qualquer outra atividade, no próximo turno de serviço ele estará de folga por lei. Novamente o João Agripino Doria vetou, virou as costas para toda a polícia do estado de São Paulo. Então essa é a nossa dificuldade aqui, o aparelhamento que essa casa sofre hoje do PSDB, que não observa e não atende os anseios da população, somente o deles. O povo de São Paulo, Mel, ele ama a polícia militar, a força de segurança pública como um todo. Na hora que essa pessoa mais necessita, mas que ela não quer saber ali se é um guarda municipal, se é um policial civil, se é um policial militar. Ela quer se sentir protegida, né? Segura. Mas quem geralmente chega primeiro ali na ocorrência, mais um ditado, né? É Deus no céu e o policial na terra. Geralmente o primeiro número que você lembra numa ocorrência dessa é 190. E essa casa, ela reflete muito essa questão social. Então nós temos o apoio de muitos pares. E aprovamos nossos projetos, mas muitas vezes por unanimidade, no convencimento ali, corpo a corpo. Inclusive das bancadas que declaradamente querem até mesmo acabar com a polícia militar. Só que enxergam nesses nossos projetos justos. O que acontece? Vem um veto do governador. E essa casa pode, inclusive, derrubar esse veto, desde que seja pautado por uma prerrogativa do presidente da casa. E geralmente o presidente da casa é do mesmo partido do governador, por isso o Meca coloca aqui essa questão, Meca, da independência entre os poderes que muitas vezes nós não temos, e esse veto ele não é pautado e a Assembleia perde a chance de promulgar essa lei dizendo, olha, o povo de São Paulo, por meio dos seus representantes, os deputados eleitos para a Assembleia Legislativa, promulga esse tipo de lei aqui que o Meca propôs. Não, fica travado num veto do governador. Como o Meca bem colocou, esse partido que governa o Estado há 30 anos odeia a nossa força de segurança, odeia a nossa Polícia Militar do Estado de São Paulo. Somos poucos, Meca, mas estamos aumentando aqui esse efetivo, né, que defende as nossas polícias. E espero na próxima legislatura ampliar esses quadros e poder dar vazão a essas demandas. Queria agradecer a presença de ambos, a disponibilidade de tratar desse assunto que é importante para todos, é um debate importante e pertinente a todos e que com certeza é de interesse da grande maioria das pessoas, pelos motivos que a gente falou durante todo o programa, né? As pessoas querem ir e voltar para suas casas com segurança, com tranquilidade, e fazer as suas atividades, o seu trabalho e voltar seguras. Muito obrigada, deputado Major Meca, muito obrigada, deputado Gil Diniz, sucesso nessa empreitada que com certeza beneficiará muitas pessoas. Muito obrigada. A gente agradece aqui, sempre à disposição de vocês. Acompanhem o nosso trabalho nas nossas redes sociais. Tanto eu quanto o deputado Gil Diniz, nós postamos diariamente a nossa rotina de trabalho aqui na Assembleia Legislativa. Esse foi mais um Alesp Cidadania. A gente falou um pouco sobre segurança pública. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Obrigada e até a próxima.